E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é sobre como começar a operar day trade no mini índice e no mini dólar. Então, esse vídeo é para quem? É para quem nunca operou, para quem está interessado em virar trader, mas já ouviu falar mais ou menos como é que é, mas não sabe na prática como que se faz, como que começa. Então, o foco do vídeo não é falar sobre estratégias, sobre onde entrar e onde sair no gráfico. É sobre como você aí na sua casa, que nunca operou, o que é que você tem que fazer para começar, para conseguir abrir o gráfico e começar a aprender. E o mais importante, antes de querer abrir conta em corretora ou baixar a plataforma, se você quer ser trader de verdade, eu acho que o mais importante é você ter dinheiro, antes de tudo. Porque a gente precisa seguir gerenciamento de risco, sempre. E uma das regras de gestão de risco é, bom, você pode criar a regra que quiser, mas uma que é muito utilizada e eu recomendo é operar ou arriscar até 2% da sua conta em cada trade. Então, por exemplo, no mini índice, o mini índice varia em pontos no gráfico, né? A cada um ponto você ganha ou você perde 20 centavos por contrato operado. Então imagina que você vai operar com stop fixo, e eu também recomendo a começar usando um stop fixo, ou seja, em todos os trades usar o mesmo stop. Imagina que você vai utilizar um stop fixo de 120 pontos. Então 120 pontos vezes 20 centavos, né, por ponto, vezes um contrato, isso dá R$ 24. Então, claro, se você for operar com dois contratos, vai ser 48, mas enfim, operando com um contrato, com stop fixo de 120 pontos, a cada trade você vai arriscar R$ 24. Então, se a regra é arriscar até 2% da sua conta por trade, e você vai arriscar R$ 24 por trade, porque você definiu um stop fixo de 120 pontos, aí é só fazer a regra de 3. Se R$ 24 são 2%, 100% da sua conta, né? Quanto dinheiro você tem que ter no mínimo para poder arriscar R$ 24? São R$ 1.200. E da onde que veio esses 120 pontos? 120, isso varia. Qual que é o tamanho do seu stop que você precisa usar? Se você usar 50, você vai ser estopado toda hora porque o mercado, o preço vai variar e qualquer variação vai chegar no seu stop. Então, conforme a volatilidade do ativo, você vai precisar um stop maior ou menor. E 120 pontos depende do horário e da época, mas é um número razoável para você não levar stop toda hora. Então, supostamente, com 120, se você for operar com 120 de stop, você vai precisar ter pelo menos R$ 1.200 na conta para seguir gestão de risco. E você sempre tem que seguir gestão de risco. Mas e qual que é o mínimo que a corretora exige que você tenha em conta para poder operar? Isso eu vou comentar mais para frente no vídeo, que são as margens de garantia. E, além de dinheiro, você vai precisar de uma conta em uma corretora. A corretora é a instituição financeira que media as negociações na bolsa de valores. E como escolher uma corretora? Primeiro depende da modalidade que você vai investir. Esse vídeo é sobre day trade, né? Então você vai ter que procurar corretoras que, por exemplo, ofereçam corretagem zero para day trade. Mas tem outras corretoras que vão ser melhores para operar swing trade, operar ações ou operar opções, por exemplo. Aí você tem que pesquisar de acordo com o seu interesse qual delas que é melhor. Para operar day trade, que é o assunto desse vídeo, mini índice e mini dólar, eu recomendo a Clear. E além disso, então, como eu falei, a gente tem que observar os custos, em especial a taxa de corretagem, mas hoje em dia existem várias corretoras que não cobram taxa de corretagem para day trade. Mas se você quiser saber melhor, é só pesquisar no Google, por exemplo, o nome da corretora, Custos, Clear Custos ou Rico Custos. Esse aqui, por exemplo, nesse site você vai ver tudo bem explicado quais são os custos operacionais da Clear. Então vão aparecer essas abas aqui, no Day Trade, Swing Trade, para mini contratos vão aparecer os custos, as margens de garantia, o custo das plataformas. E a Rico, mesma coisa que a outra corretora boa, né? Outro detalhe muito importante para escolher uma corretora é se informar como é que funciona o suporte ao cliente. Porque imagina que você está com o gráfico aberto, operando day trade, entrou numa operação e dá algum problema, trava a plataforma ou enfim. Você precisa ter como
conversar rápido com alguém da corretora para resolver o seu problema, para encerrar a operação ou te ajudar, né? E recomendações de especialistas, que cada corretora tem um time de especialistas, de analistas que vão ajudar cada investidor, de acordo com o seu perfil de risco, a tomar as melhores decisões. E outro ponto importante é observar quais plataformas cada corretora disponibiliza e quanto elas cobram para você usar tal plataforma. E aí, depois de abrir a conta na corretora, que geralmente é feito tudo online, você vai ter que responder um questionário que faz parte do processo de adequação do perfil de investidor. Isso faz parte das boas práticas das instituições financeiras de adequar cada investidor em relação ao seu perfil de risco ou perfil de aceitação ou aversão ao risco, né? As pessoas que têm mais dificuldade em lidar com renda variável devem passar, todo mundo deve passar por esse questionário para que você seja classificado como um investidor conservador, moderado ou agressivo. Porque se você for um investidor de perfil conservador, day trade, esses mercados de renda variável talvez não sejam a melhor opção, porque você vai se sentir muito ansioso e vai sofrer com esse tipo de investimento pelo risco envolvido. Então, você vai abrir a conta e vai responder o questionário e, de acordo com as respostas, você vai ser classificado. E aí, ó, esse aqui, por exemplo, é o que eu tirei da Clear. Se você for classificado como um investidor de perfil agressivo, você vai ter direito a operar em qualquer uma dessas modalidades, desde as mais seguras ou até as mais arriscadas. Ah, então eu tenho que estudar para responder as perguntas? Não. Se você responde, se você for classificado como conservador, por exemplo, você vai abrir, na hora de abrir a plataforma e tentar colocar uma ordem para day trade, você não vai conseguir. A plataforma vai te bloquear porque o seu perfil de risco não é adequado para aquele tipo de modalidade. Ah, então eu não vou poder operar? Não, aí você pode operar, mas você vai ter que responder de novo o questionário, só mudar as perguntas, as respostas, para mudar a sua classificação. Só que assim, responda sinceramente, né? Se você for classificado como conservador, você tem que pensar duas vezes se deveria começar a day trade agora, ou talvez seja melhor se familiarizar com outros tipos de investimento ou modalidades de operação. Bom, então até agora eu falei sobre a importância do dinheiro, que é o que a gente precisa ter primeiro, e aí eu comentei sobre a regra dos 2% para fazer gestão de risco, que a gente só deve apostar até 2% da nossa conta em cada trade. E essa, deixa eu lembrar que essa não é a única regra de gestão de risco, né? Porque de 2 em 2 a gente chega no 100. Então devem existir outras formas de limitar as nossas perdas e limitar o número de trades por dia ou por mês, mas isso não é o assunto desse vídeo. E aí a gente falou também sobre abrir uma conta na corretora, como escolher uma corretora, e agora vamos para o próximo passo, que é alocar recursos na conta, ou seja, dinheiro. E alocar recursos não é simplesmente pegar o dinheiro que está lá na conta e começar a operar. Alocar recursos é destinar uma quantia de dinheiro para um determinado objetivo. Então as coisas devem ser planejadas. Então, se você tem uma conta já em alguma corretora, faz algum outro tipo de investimento, tem ações em carteira ou fundos imobiliários, você não deve misturar as coisas. Se você vai começar a fazer day trade, você tem que ter uma quantia separada para isso. E essas regras de gestão de risco devem ser separadas também. Então, essa de 2% que eu falei é só em relação à quantia que você for usar para day trade. Então, em relação a alocar garantias, o principal são as margens de garantia que as corretoras exigem. E isso aqui, esses dados que eu vou falar agora são da corretora Clear, para operar day trade e swing trade. Mas as margens de garantia vão variar conforme o ativo que você está operando. Então, se é mini índice, mini dólar, ou índice cheio, dólar, ou ações, as margens vão mudar. E também variam de corretora para corretora. E isso varia com o tempo, né? Isso aqui a cada tantos dias às vezes muda.
Você tem que ficar sempre atento, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo, essas são as margens de garantia na Clear. Para operar day trade no mini índice, que a sigla é WIN, para operar day trade a margem de garantia, ou seja, o mínimo que você tem que ter em conta para operar um contrato é R$100. Para operar swing trade no mini índice, você tem que ter pelo menos R$2.000, é a margem de garantia. O que é margem de garantia? É como se fosse um cheque calção, né? Para a corretora ter a garantia de que, se der errado, você vai ter dinheiro para pagar e arcar com as negociações. No mini dólar, para operar day trade, é R$150 por contrato e para operar swing trade, R$3.000 de margem. Você precisa ter na conta. Então é bem fácil de começar. E como eu falei, sempre obedecer regras de gestão de risco. Então, falamos sobre a importância de ter dinheiro, mais do que o mínimo que a corretora exige. Falamos sobre abrir uma conta numa corretora e alocar recursos na conta destinados para day trade. Se você tiver outros investimentos ou outras aplicações, você precisa dividir as coisas. Então, imagina que você já separou R$2.000 para operar, escolheu uma corretora, Clear, por exemplo, preencheu o perfil de investidor, respondeu e foi classificado como agressivo para conseguir colocar as ordens depois. Agora você precisa colocar dinheiro na conta, que foi os 2.000 que você separou, para day trade. Agora você precisa de uma plataforma para operar, para fazer as análises no gráfico e enviar e executar as ordens. E aí a gente precisa de uma plataforma terceirizada, não aquele home broker da corretora que você acessa no navegador. Aquilo não é bom para fazer day trade, porque ele não é tão estável, os dados não são tão rápidos, então para operar em tempo real você precisa ter um programa robusto, estável, rápido. E além disso, as plataformas ainda disponibilizam indicadores, o simulador, replay de mercado, por exemplo, dependendo da plataforma. Mas enfim, qual plataforma utilizar? Aí vai depender da corretora que você escolheu. Cada uma vai disponibilizar diferentes plataformas, mas em geral, uma opção grátis é a MetaTrader 5, mas na minha opinião, vale a pena investir numa plataforma paga que é mais fácil de visualizar os dados, é melhor de mexer para conseguir pegar o jeito, é melhor do que a MetaTrader. E entre as opções pagas, eu indico a Profit, principalmente, ou a Trade. E, por exemplo, a Profit Trader Clear, o custo atualmente é de R$ 9,90 por mês. E ela disponibiliza o simulador, ou seja, operar sem arriscar o dinheiro de verdade, e a função replay de mercado, que você pode simular os pregões que já passaram, então, e qualquer horário, né? Então, no final da tarde o mercado fecha. Se você quiser treinar à noite, você pode usar o replay de mercado para, por exemplo, repetir o pregão de semana passada. E aí você pode acelerar o tempo, né, para o gráfico andar mais rápido, você não tem que ficar esperando várias horas. E pode treinar mais vezes e mais situações com o replay de mercado, que eu acho que vale muito a pena. Aí lá no site da corretora você vai contratar, vão ter as opções de plataformas, você vai contratar uma delas e aí você vai receber por e-mail todas as orientações de como baixar a plataforma, de como cadastrar a conta lá, de como mexer na plataforma. Então eles têm um suporte bem bom. Então essa foi a parte prática, né, pessoal? Você separou o seu dinheiro para day trade, abriu uma conta na corretora, preencheu seu perfil de investidor, colocou dinheiro na conta da corretora, alocou as margens de garantia, né, para operar mini índice ou mini dólar, contratou uma plataforma, que pode ter sido grátis ou você preferiu uma plataforma paga, instalou no computador, abriu o gráfico, agora é que vem a parte difícil, que é aprender a operar. E aí você vai ter que estudar análise técnica, né, price action, indicadores, e vai ter que sempre treinar as estratégias no simulador primeiro, anotar os resultados. Se você vê que está dando certo e já testou pelo menos 150 a 200 vezes uma determinada estratégia no simulador e viu que está dando resultado, aí você parte para a conta real. E a estratégia, você precisa prestar atenção sempre em definir um ponto de entrada e os 2 pontos de saída, que são o alvo da operação, se der certo, ou se der errado, o stop loss.
quando você vai sair com lucro e quando você vai sair com prejuízo. Lembrando que sair com prejuízo também faz parte da estratégia, porque nenhuma estratégia vai acertar 100% das vezes. O que a gente precisa manter é uma relação boa de retorno em relação ao risco que a gente está correndo. E sempre seguir regras de gestão de risco para limitar as nossas perdas, porque não pode acontecer de você ganhar, por exemplo, sei lá, ganhou R$500 operando, e aí em um dia perdeu tudo, ou em um trade perdeu tudo. Isso não pode acontecer, porque você precisa sempre manter a proporção de risco e retorno, e precisa seguir as regras para limitar o número de trades ou de perdas. Isso aqui, aprender a operar e aprender a seguir as regras, tanto as regras da estratégia como da gestão de risco, né, do plano de trade em geral, isso é que é o difícil. Mas se você for organizado ou organizada e tiver determinação, disciplina, com certeza você vai conseguir. Fechou, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado pela atenção e até a próxima.